Meu foco quando parei era estudar, né, retomar ali, iniciar a pós-graduação, etc., voltar um pouco para o cenário da minha área, né, que é a educação física. E aí recebi o convite para ser técnica do Vitória de Santo Antão, que era algo que eu queria muito ainda enquanto atleta, tinha essa vontade e achava que eu podia agregar ali, né, no pós-carreira, ser técnica, talvez usar toda a experiência, campo das comissões técnicas que eu tive e criar ali algo que eu achasse que era o que eu queria ter tido na carreira o tempo todo. E aí fico um período lá e ainda com muita dificuldade estrutural da modalidade. E aí quando você fala, poxa, eu tinha algumas dificuldades enquanto atleta, eu não quero ter novamente as mesmas dificuldades enquanto uma técnica. Então, assim, parece que eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, acho que foi muito também aí uma decisão super cedo, assim, de não, legal, deixa quieto, vou fazer outras coisas, vou tentar focar realmente na Aline, né, educadora física e tal. E tento até me afastar um pouquinho, tentar tocar mais ali a questão da minha carreira profissional, da minha formação, e sou convencida um pouquinho depois pela diretora do Corinthians a fazer parte do início da parceria Corinthians-Audax, como supervisora. E outra experiência, assim, muito, muito importante. Antes disso, eu estava num clube social aqui de São Paulo, no Sírio Esporte Clube, e aí era departamento de esporte de clube social, aquela loucura, mesa, administrativo, que também me deu essa bagagem. Então, acho que eu cheguei aqui sem me programar, mas construindo, me preparando para assumir uma coordenação. Então, acho que se eu não tivesse vivido todas essas coisas antes e tivesse chegado aqui, talvez eu teria levado um tempo muito maior para me adaptar e para conseguir colocar as ideias. Então, acredito que as coisas acabaram acontecendo aí, como foi na carreira, que eu nunca sonhei e criei uma trajetória para ser uma atleta de seleção brasileira, mas eu acho que é natural quando você faz as coisas corretas, quando você faz as coisas com amor, quando você se prepara, né? É uma tendência natural que as coisas trilhem um caminho com começo, meio e fim ali, que faça sentido, que é o que tem acontecido na minha carreira. Então, assim, hoje, que foi algo que eu nunca sonhei, como nunca sonhei ser uma atleta de seleção brasileira, nunca sonhei ser uma coordenadora da modalidade dentro da federação, mas é algo que hoje eu vivo e me sinto extremamente feliz. Talvez se eu tivesse lá atrás que escolher, eu teria escolhido uma outra situação e hoje percebo que não teria outro lugar senão esse. Muito melhor eu estar aqui do que eu estar como uma técnica, por exemplo, como uma supervisora. Então isso é legal, que as coisas acabaram se desenhando, acho que da forma que tinha que ser. Então, eu enquanto atleta, capitã, sempre vamos fazer para todo mundo. Não adianta dar certo para mim, para minha amiga mais próxima e para a jogadora mais nova não está acontecendo. Então, acho que eu sempre fui muito democrática em todas as minhas lideranças, seja enquanto atleta, seja enquanto técnica, enquanto supervisora. Então, sempre procurei, de fato, olhar ali pelo interesse comum, para aquilo que fosse melhor, não só para mim, não só para o clube, mas para a competição, para a modalidade, para a equipe. Então, acho que isso faz muito sentido aqui, porque é o momento que eu estou olhando exatamente para todo mundo, né? Para ter uma modalidade melhor para todo mundo. E aí é a cadeia toda. É para a menina que está lá, igual eu tive em 88, com 6 anos, começando a jogar, que ela tem uma oportunidade, se ela quiser ser atleta de futebol, de trilhar esse caminho, para as que já estão aí para melhorar a condição. Então eu acho que isso, a Aline dirigente foi a Aline supervisora, que foi a Aline técnica e que foi a Aline capitã, porque é a Aline, independente de onde está. Então, nesse sentido, é muito tranquilo, até porque eu tenho certeza que todas as pessoas que de alguma forma trabalharam comigo em qualquer uma dessas esferas, conseguem ver isso muito claro em mim aqui também. Então, acho que estranho seria a Aline capitã ser diferente da Aline técnica, da Aline supervisora e da Aline dirigente. Isso não ia conversar, não ia fazer muito sentido para aquelas pessoas que viveram comigo
todo esse dia a dia, chegar aqui e ver uma postura diferente. Então, sigo sendo a Aline que fui em todos esses lugares. Aqui agora, entendendo também como é a estrutura da federação, passando esse conhecimento para essas pessoas, porque eu, quando estava lá, também não tinha esse conhecimento. Então, o que eu sofri, o que eu enchi o saco aqui do departamento de registro, do departamento de competição, enquanto supervisora, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, hoje eu também consigo ter esse olhar de passar o máximo, de aproximar ao máximo essa relação, para que amanhã ou depois ela fique algo natural entre atleta, clube e federação. Aquela turma lá de 88 ainda está muito viva aqui, porque a gente não conseguiu... melhorou, mas enquanto essa melhora não for algo irreversível, que não se dê mais passo para trás, a gente não pode estar tranquilo. E eu ainda vejo que é esse momento, a gente está caminhando muito, porém, eu ainda não sinto a segurança de que a gente não possa dar passos para trás. Então, é onde todo mundo tem que estar na mesma página e às vezes vai a hora que você vai precisar da turma de lá de trás. Gente, continue empurrando aí, vamos juntando aqui que a gente não olha mais para trás, só vamos caminhar para frente, mas com a ajuda de todo mundo que estava dentro do cenário. Então, isso é muito importante, até porque muitas dessas atletas não sabem quem que foi a Elaine, quem que foi a Fanta, quem que foi a Meg, e isso é muito ruim, porque é a nossa história. Lá atrás não tinha quem contasse essa história, hoje tem quem conte essa história. Mas aí também não adianta contar só dessa turma aqui, tem que contar da modalidade. São só 35 anos, isso não é nada, é minha idade. Oi pessoal, meu nome é Aline Pellegrino, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol, capitã por 7 anos, hoje coordenadora do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Gostaria de mandar aí um beijo e um abraço para todo mundo que acompanha a modalidade. Valeu, Vitrine!